Bom dia, pessoal. Boa tarde. Distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus Pauling é o nosso tema de hoje. Esse é um tópico muito importante que vários capítulos que vocês verão posteriormente, vocês terão que utilizar essa distribuição eletrônica. Então, esse é um tópico que realmente vocês precisam aprender. Olha, aqui está o diagrama de Linus Pauling completo. Ele não é difícil de você memorizar, mas é preciso que você memorize. Olha, aqui nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Como vocês viram, essas camadas são representadas por letras maiúsculas. Os subníveis S, P, D, F. Os expoentes, matematicamente falando, é a quantidade máxima de elétrons que cada subnível suporta. Então, o subnível S suporta no máximo 2 elétrons, o P suporta no máximo 6 elétrons, porém, posteriormente vocês vão aprender que o último subnível que eu utilizar, eu posso reduzir a quantidade de elétrons dele. Suponhamos que eu preciso de 3 elétrons aqui no subnível P, eu posso apagar o 6 e pôr um 3, e assim por diante. O subnível D suporta no máximo 10 elétrons e o F suporta no máximo 14 elétrons. Para vocês entenderem, o átomo, ele tem um núcleo. É como se fosse uma cebola de cabeça. Você parte ela no meio, lá no miolinho é o núcleo. A primeira camada que envolve esse núcleo é a camada K. A segunda camada é a L. A terceira, a M, até chegar na Q. E a última camada que eu utilizar, o último subnível que eu utilizar, é o subnível mais energético, ou seja, possuidor da maior quantidade de energia. Veja, para eu entender melhor, é necessário você ver o quê? Que essas duas linhas são iguais, essas duas linhas são iguais, essas duas linhas são iguais. Então, é importante você fazer como eu fiz, está vendo que fica bem na vertical, cada coluna, porque senão não dá certo. Feito isso, sempre você vai ligar o subnível 2P6 com 3S2. Então esse é o pontapé inicial. Feito isso, você vai traçar retas paralelas. Assim, com um detalhe, enquanto aí você vai fazer distribuição eletrônica, vamos supor que o exercício peça para você fazer de um elemento que tem um número atômico 21. Como que é feito? Você vai somando os expoentes, acumulando resultados e seguindo essas linhas. Com o seguinte detalhe, enquanto você não chega no final dessa linha, você não pode voltar no início desta. Enquanto você não chega no final desta, você não pode voltar no início dessa. E assim por diante. Olha, então você vai somando 2, chegou no final, volta no início da outra, mais 2, 4, chegou no final da outra, volta aqui, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, chegou no final, volta aqui. Como eu havia dito anteriormente, se eu vou distribuir o número atômico 21, aí eu posso apagar esse 10 e colocar o 1, que é o número que eu preciso para completar. Feito isso, a gente apaga o restante. Olha, esse diagrama completo como está, ele só é utilizado se for fazer uma distribuição eletrônica de um elemento de número atômico muito alto. Então, um minutinho. Vou deixar. Veja, a tabela periódica. Aqui o hidrogênio, que é o primeiro elemento químico,
tem um número atômico 1. Já o hélio, que é o segundo, tem um número atômico 2. E segue as linhas, né, desta forma. Esse aqui é o 3, aqui por diante. Depois desse tópico, eu vou ensinar sobre a tabela periódica. Aí a gente vai trabalhar bastante em mínimos detalhes, tudo a respeito da tabela periódica. Bom, então, partindo já para exercícios, é assim. Então, é isso aqui, ó. Faça a distribuição eletrônica dos elementos e coloque-os em ordem de energia e de camadas. Bom, aqui como o número atômico é pequeno, não há necessidade de eu colocar o diagrama todo. Então, vou explicar como que é. Então, vai unir o 2p6 com 3s2, traça retas paralelas. Então, veja, 2, cheguei no final desta linha, volta no início da outra, mais 2, 4. Cheguei no final desta linha, volto no início da outra, mais 6, 10, mais 2, 12. Cheguei no final dessa linha, volta no início da outra, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, aqui, o que eu faço? Eu apago o que eu não utilizei, né? Se tivesse escrito mais coisas aí, eu iria apagar tudo que eu não havia utilizado. Se fosse, por exemplo, o número atômico 19, eu ia apagar esse 2 e colocar o 1. Agora, eu não posso apagar o 2 e colocar 3, ou seja, eu não posso colocar número maior do que esse, porque esta é a quantia máxima de elétrons que suporta cada subnível. Então, esse aqui é o subnível mais energético, ou seja, que possui a maior quantidade de energia. Então, aqui eu tenho a camada K, L, M, N. Aqui é chamado de camada mais externa, a última camada utilizada. Então, em ordem de energia, você vai colocar na ordem que foi distribuído isso aqui, ó, seguindo essas linhas, né, paralelas aqui. A maior parte dos alunos que erram distribuição eletrônica erra porque segue as linhas horizontais, né? E não pode, tem que ser essas paralelas. Então, o que você observa? Que aqui, ó, na segunda linha, só tem coeficiente 2. Na terceira linha, só tem coeficiente 3, e assim por diante. Então, ordem de energia: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, ordem de energia é isso aí. Colocar na ordem que foi distribuído, né, o número atômico do elemento. Agora, ordem de camada.
Ordem de camadas são... É só você colocar nas camadas K, L e M, N, ou seja, seguindo as linhas horizontais. Então fica assim, ó. Camada K, 1S2. Camada L. Camada M. Camada N. Então, preste atenção, olhe bem como que foi feito. Né? Vou fazer mais exercícios. O cloro, que tem o número atômico 17. Então vai ficar então une o 2P6 com 3S2. Então vejamos, 2, chega no final, volta no início da outra, mais 2, 4, chega no final dessa linha, volta no início da outra, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, só que eu preciso de 17. Então, o que fazer? Apaga os que não foram utilizados, apaga esse 6 e põe o número 5, que é o que eu preciso. Né? 2, 4, 10, 12, com mais 5, 17. Se aqui fosse 16, eu iria apagar o 6 e colocaria um 4, para dar 16. Ou seja, eu posso variar de 1 até 6, quando é o subnível P. Se for o D, eu posso variar de 1 a 10 e o F de 1 a 14. Porém, tem um detalhe, eu só posso reduzir o expoente do último que eu utilizar. Eu não posso reduzir do penúltimo ou do antepenúltimo, senão fica errado. Tá bom? Então, aqui está a distribuição eletrônica do cloro. Em ordem de energia, vou seguir as linhas da forma que foi distribuído. Bem, então, em ordem de camadas. Aí eu vou seguir as linhas horizontais. A camada K, 1S2. A L, 2S2, 2P6. A M, então é desta forma. Espero que vocês estejam aprendendo. Pessoal, então aqui, ó, o arsênio, número atômico 33. Sempre o mesmo padrão.
Com certeza até aqui já é o suficiente. Então eu tenho as camadas KL, MN, ó, liga o 2P6 com 3S2, traçam retas paralelas. Então vejamos, vamos mais rápido agora. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30, mais 6, 36. Porém aqui é 33. Então eu preciso apenas de 3 elétrons. Então eu apago 6, coloco 3. E apago os que eu não utilizei. Bom, então, mesmo processo. Ordem de energia. Vai ficar um S2 acompanhar aí, pessoal? Opa, faltou 3D10. Então é isso aí, ó. Na ordem que foi distribuída, fica ali, ó. Tá bom? Agora, ordem de camada. Um S2. Certo? Então, isso aí. Vou passar um com um número atômico maior, para isso vou ter que apagar esse enunciado aqui. Então aqui eu tenho o mercúrio, representado, né, pela simbologia Hg. Lembrando que o mercúrio é o único metal que na temperatura ambiente se encontra no estado líquido. Todos os demais se encontram no estado sólido. Não sei se vocês notaram aqui, eu coloquei de forma diferente, mas quando a gente coloca aqui, é o número atômico dele também. Pode ser que venha Z igual a, no caso aqui, 80, ou como está aqui. Então, observa que esse é um número atômico grande. Então, provavelmente, eu terei que utilizar o diagrama de Pauling quase todo. Então, traça linhas paralelas.
vejamos. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80 e parou aqui, né? Então, este e este a gente apaga. Certo? Então, só somar os expoentes, acumulando resultados. De novo, não esqueça que você tem que chegar no final de cada linha para depois voltar no início da outra. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80. Então, esse subnível é o mais energético, né? O que possui maior quantidade de energia. Ok? Suponhamos que aqui fosse 79. Eu iria apagar o 10 e colocar 9. Fosse 78. Eu iria apagar o 10 e colocar 8. 77. Ia apagar o 10 e colocar o 7. Certo? Então é esse o raciocínio. Então, ordem de energia. Vai ficar e viu que é só seguir essas linhas amarelas. Agora, a ordem de camada, K, L, M, N, O, P. Camada segue as linhas horizontais, ou seja, na camada M, eu vou colocar tudo que está na terceira linha. Na camada O, vou colocar tudo que está na quinta linha. Então, fica assim. Podem ver aqui, né? Faz a distribuição eletrônica, ordem de energia segue as linhas amarelas, que são essas linhas paralelas, ordem de camada segue as linhas horizontais. Tá? Então, olha, na camada M põe tudo que está escrito na camada M, na N põe tudo que está escrito na camada N, e assim por diante. Agora, outro tipo de exercício é isso aqui, ó. Então, pessoal, esse exercício é diferente dos anteriores. Sabendo que o subnível mais energético do elemento é 5D2, determine o número atômico desse elemento. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica até chegar aqui. Então, vai ficar assim, ó.
Olha, não tem que ter 5D2? Então eu tenho que colocar do jeito que está aqui. E agora, como fizemos anteriormente. Vejamos. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30, mais 6, 36, mais 2, 38, mais 10, 48, mais 6, 54, mais 2, 56, mais 14, 70, mais 2, 72. Então, o número atômico desse elemento é 72. Então, tranquilo, né? Os exercícios são semelhantes a esses. Até a próxima, bom trabalho!